Seguinte, o Vasco continua monitorando o mercado da bola e tem interesse na contratação do atacante Luciano do São Paulo para 2026. O jogador, inclusive, é pedido do treinador Fernando Diniz, com quem trabalhou na época do São Paulo. E o cria da base do Vasco, Gabriel Peck, vem sendo destaque da MLS dos Estados Unidos e chegou ao seu 31º gol com a camisa do Los Angeles Galaxy. E o Vasco deve desembolsar uma grana com o jogador. E a Nike, próxima fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama, já tem contrato assinado e vai ser de 7 anos. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda a divulgar para mais pessoas. Estamos próximos de chegar à marca de 18.470 inscritos. Falta menos de 5 pessoas, então se inscreve aí, beleza? Agora vamos para as informações, porque tem novidade. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a Nike, que tá fechada com o Vasco, tá com contrato assinado. Vocês estão vendo, a minha camisa foi feita pela Capa. A Capa tem contrato com o Vasco até o final de 2025. Depois de 2025, a próxima fornecedora de material esportivo, que vai fazer o uniforme de treino, de jogo, casaco, enfim, vai ser a Nike. Uma marca top 1 do mundo, mais conhecida do mundo, chuto a dizer. Vamos lá, Vasco e Nike. O contrato do Vasco da Gama com a Nike já está assinado e será validado por 7 anos. Será válido por 7 anos. Então a Nike vai ficar aí, ó, os próximos 7 anos fazendo o uniforme do nosso Vascão. E aí, torcedor vascaíno, vocês gostam da marca Nike, não gosta? Deixa sua opinião aqui nos comentários. É uma marca mundialmente conhecida. Eu acho que é a mais conhecida do mundo. E tendo a torcida engajada que é a do Vasco da Gama junto, tem tudo pra dar certo essa parceria, beleza? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Essa imagem que tá na tela aí da camisa do Vasco é uma imagem ilustrativa. Não quer dizer que a camisa do Vasco vai ser essa, vai ser assim. Não, tá? Mas pode ser assim, né? Vamos aguardar, vamos esperar aí. Sei que a Nike tá fechada com o Vasco os próximos 7 anos, então é importante a gente saber sobre isso. Inclusive, abriu uma loja no shopping aqui na zona norte do Rio de Janeiro e vazou, né? Na loja lá tava escrito assim, ó, Estádio São Januário. Então, querendo ou não, eles já fizeram um anúncio ali, quase um anúncio, antes do Vasco ali, né, acabar o contrato com a Capa. Enfim, informação importante pra gente poder saber em relação ao Vasco com a Nike, que já está tudo fechado, beleza? Próxima informação, pessoal, é sobre o próximo jogo do Vasco da Gama. O Vasco tem um jogo muito importante no Castelão, em Fortaleza, no dia 15 de outubro, na quarta-feira agora. A gente tá nessa pausa para a data FIFA, né? Então, o próximo jogo do Vasco é dia 15, quarta-feira, às 9h30 da noite, na Arena Castelão, e a venda dos ingressos pro torcedor do Vascão, né? O Nordeste ali, cara, muita gente torce pro Vasco da Gama. Então tá ali, ó, a venda de ingressos para Fortaleza e Vasco, jogo que será no próximo dia 15 na Arena Castelão, em Fortaleza, já está aberta. Então alô aí, torcedor do Nordeste, galera que quer ir pro jogo, já está aberta a venda dos ingressos aí para Fortaleza contra Vasco pelo Campeonato Brasileiro. O valor das entradas do ingresso para o setor visitante, que é do torcedor vascaíno, tá R$ 75,00 a meia entrada e R$ 150,00 a inteira, tá? Então, é importante aí o torcedor que quer ir para o jogo da quarta-feira contra o Fortaleza no Castelão, um jogo que, querendo ou não, o Vasco é favorito, porque tem um elenco melhor, tá jogando mais bola, mas o Fortaleza vem bastante motivado, porque venceu o último jogo fora de casa do Juventude nos últimos minutos, né? Então é importante a gente saber sobre isso. O Vasco não pode dar mole, querendo ou não, a gente tá distante da zona de rebaixamento, mas a gente tem que se distanciar cada vez mais e pensar, é claro, na Libertadores. Você, torcedor vascaíno, acredita que o Vasco pode se classificar para a Libertadores? Deixa sua opinião aqui nos comentários, beleza? Bom, uma outra informação importante, eu acho que a principal informação desse vídeo é sobre o atacante Luciano. Vamos lá, eu vi muita gente, torcedor vascaíno, criticando a contratação, em alguns apoiando, enfim. Vamos lá o caso. Informação que teve no dia de ontem da Gazeta Esportiva é de que o Vasco da Gama
tem interesse no atacante Luciano do São Paulo para 2026. A estratégia do Cruz Maltino passa pelo desempenho do tricolor no Brasileirão, do São Paulo. Caso o São Paulo se classifique para a Libertadores, a negociação do Vasco com o Luciano e com o São Paulo é vista como complicada, né? Querendo ou não, porque o jogador vai ter o desejo de jogar uma Libertadores no ano que vem. O Vasco da Gama não pretende pagar multa rescisória, a ideia será tentar um acordo utilizando o poder de negociação dos empresários do jogador. O contrato do Luciano vai até o final de 2026, então até o final do ano que vem. A contratação conta com o aval do treinador Fernando Diniz. Inclusive, é um pedido do treinador Fernando Diniz, com quem o Luciano já trabalhou na época do São Paulo, né, que o Diniz era treinador. Então, informação importante para a gente poder saber em relação a esse atacante Luciano, tá? O Vasco ele não vai pagar multa, não vai gastar R$1 na contratação do jogador. O jogador chegaria ali, o Vasco pagando só o salário dele, né? O Vasco usaria ali o método de negociação com os empresários do jogador, convencimento de trazer ele pra cá. Enfim, importante saber sobre isso. Quero saber na sua opinião, torcedor vascaíno, se você apoia ou não apoia essa contratação do Luciano para o Vasco da Gama para o ano que vem, 2026, né? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Bom, tá aqui, ó, uma info rapidinha sobre o atacante Luciano do São Paulo. Conversando com uma pessoa próxima ao presidente do São Paulo sobre a possibilidade do jogador pintar no Vasco, a resposta foi direta: não vai. Do lado do São Paulo, a diretoria entende que o atacante tem contrato até o fim de 2026 e irá cumpri-lo no clube. Tá? Informação importante para a gente poder saber. Quem trouxe a primeira informação do Luciano, pessoal, foi o Papo na Colina, tá? Então, informação importante para a gente poder saber sobre essa informação do Luciano que pode pintar no Vasco no ano que vem. Quero saber a sua opinião, se você aprova ou não aprova a contratação do jogador. Eu fui dar uma pesquisada, né, no Transfer Market, como a gente faz sempre aqui no nosso canal. Luciano, jogador de 32 anos de idade, não é velho, querendo ou não, né? Tá na idade ali regular, ainda mais pra atacante, né? 32 anos de idade, um jogador que foi campeão da Copa do Brasil, né? Abriu aqui o negócio aqui sem querer, cliquei na taça. Enfim, campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, campeão gaúcho, campeão inclusive brasileiro, né? Então tá aqui, ó, 32 anos de idade, 1,81 de altura, posição dele, centroavante. Ele é antigo jogador, inclusive convocado para a seleção sub-23 do Brasil, seleção brasileira. É um jogador que nasceu na cidade de Anápolis. Ele é centroavante, tá? É um jogador talvez para substituir o Verratti, que tá mal, não sei, né? Ele tem contrato com o São Paulo até o dia 31/12 de 2026. É um jogador que vale hoje no mercado 2 milhões de euros. O euro está praticamente ali uns 6, tá R$6, né? Deve dar uns 12 milhões de reais o valor ali do Luciano no mercado. Ele é um jogador que joga pela ponta direita, joga como meia ofensivo, joga como centroavante, né? Então é um jogador ali que o Fernando Diniz gosta, né? Tem passagem pelo Avaí, Atlético Goianiense, Corinthians, Leganés da Espanha, Corinthians, Panathinaikos da Grécia, Grêmio, São Paulo, Fluminense, né? Então, cara, é um jogador que tem passagem em diversos clubes, né, do futebol brasileiro. O Luciano tem bastante rodagem. Nessa temporada de 2025, ele fez 23 jogos no Campeonato Brasileiro, fez 6 gols e 3 assistências. Na Copa do Brasil, ele fez 4 jogos, 3 gols e 0 assistências. Na Libertadores, ele fez 10 jogos, 1 gol e 2 assistências. No Campeonato Paulista, ele fez 10 jogos, 3 gols e 1 assistência. Informação importante pra gente poder saber em relação à temporada do Luciano. Então tá aqui os números dele nessa temporada de 2025. 47 jogos, 13 gols, 6 assistências e 12 cartões amarelos, 2.924 minutos jogados. É um jogador que joga aí, que é titular do São Paulo, né? Então é importante a gente poder saber sobre isso. É um jogador que vem jogando aí 90 minutos, às vezes joga primeiro tempo, 80 minutos, enfim, depende do jogo, da partida, mas o Luciano sempre vem jogando aí. Teve uma época que ele tava no banco de reservas do São Paulo, enfim, informação importante pra gente poder saber. Aqui em temporada passada, 23 e 24 do Luciano, ele fez 60 jogos, 18 gols,
2 assistências e 19 cartões amarelos, né? Então, pô, é informação importante pra gente poder saber em relação ao atacante, né, que pode pintar no Vasco da Gama no ano que vem, 2026. E é o que eu falo pra vocês, o Vasco já está se planejando pro ano que vem. E é o certo, porque o calendário da CBF, que mudou, do futebol brasileiro, tá totalmente diferente, tá totalmente corrido. O Vasco já joga em dezembro ainda, pela Copa do Brasil. Se chegar na final, joga até quase lá no Natal, né? E aí, cara, a temporada de 2026 já começa no dia 11 de janeiro, com o Campeonato Carioca. É claro que o Vasco vai poupar os jogadores, mas depois o Vasco vai ter jogos pelo Campeonato Brasileiro já em janeiro. Dia 26 de janeiro começam os jogos. Então, cara, informação importante pra gente poder saber essa correria do Vasco aí, né? E já tem que se planejar pro ano que vem, né? Mapear alguns reforços já, alguns jogadores que podem vir pro Vasco ano que vem. E é importante, já falou sobre o Luciano, já falamos sobre o Luciano Gondu do Zenit. Pra quem não assistiu o vídeo, assiste aí, foi hoje pela manhã. Então, cara, tem algumas informações importantes pra gente poder falar, beleza? Então tá aqui, uma outra informação que tem, pessoal, é sobre o atacante cria da base do Vasco, muito querido pelo torcedor vascaíno, afinal, o Gabriel Peck, né? O Gabriel Peck, ele vem sendo destaque lá na MLS, na Liga dos Estados Unidos. É claro que é uma liga muito fraca, mas é uma liga que tá o Messi, que tá diversos jogadores, De Paul, da Argentina, enfim, excelentes jogadores. E o Gabriel Peck vem sendo destaque lá da MLS, e ele chegou ao seu 31º gol com a camisa do Los Angeles Galaxy, tá? O Vasco receberá $310 mil, 1.700.000, com os gols marcados do jogador. É algo que tá no contrato, tá? O Vasco recebe dinheiro ali, né, uma grana em relação aos gols que o Gabriel Peck fizer. Então, se o Gabriel Peck fizer ali 100 gols na temporada, né, coisa que não vai acontecer, obviamente, mas é um exemplo, o Vasco vai receber um dinheiro ali gigantesco, né? Então, é importante a gente saber sobre isso, sobre essas metas aí que o Gabriel Peck vem batendo lá no Los Angeles Galaxy. Sinto saudade do Gabriel Peck. Eu acho que o Peck, com esse time do Vasco que a gente tá hoje, com o Fernando Diniz, eu acho que daria muito certo o Gabriel Peck no Vascão. Enfim, importante essa informação. Uma outra informação é que com os resultados recentes do Campeonato Brasileiro, ainda mais ontem, o Juventude foi derrotado pro Palmeiras, né, lá no Allianz Parque, um jogo atrasado. Se o Juventude vencesse aquele jogo, ficaria ali mais perto do Vasco da Gama, querendo ou não, né? Na saída da zona de rebaixamento. Perdão. Com os resultados recentes, o Vasco da Gama reduziu as suas chances de rebaixamento para apenas 4%. O Vasco tem 4% de ser rebaixado, 4% de chance, né, de ser rebaixado para a Série B. O efeito de comparação, o clube tem 2,12% de chance de buscar o G6 do Brasileirão, tá? Então, informação importante pra gente poder saber em relação ao nosso Vasco da Gama e a chance de ser rebaixado. Graças a Deus, se Deus quiser, isso não vai acontecer, beleza? Essas são as informações, falamos sobre a Nike, contrato do Vasco com a Nike, sobre a venda dos ingressos do Vasco contra o Fortaleza. Alô, torcedor do Nordeste, sei que o Vasco tem uma torcida gigantesca lá, então vão pro jogo. Falamos sobre o Luciano, a possibilidade dele vir pro Vasco da Gama. Falamos também sobre Gabriel Peck, que vem se destacando lá na MLS. E falamos, obviamente, sobre a possibilidade do Vasco ser rebaixado. Eu acho que é um assunto ali que não é mais pra entrar em pauta no Vasco da Gama. Claro, a gente tem que ficar com um alerta ligado? Tem. A gente não pode dar mole, pode relaxar no campeonato, né? Mas a gente já tem que buscar ali as primeiras colocações, uma pré-Libertadores, uma Libertadores, enfim, é importante, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante, ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, essa moral de todos vocês, beleza? Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque, cara, ajuda demais o nosso conteúdo. Estamos pertinho de chegar à marca de 18.500 inscritos. Cara, falta muito pouco, dá aquela moral pra gente aí que é muito importante. Tamo junto, gente. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas e Vitória Vascão. Um bom domingo a todos. Até amanhã, 6 da manhã, com vídeo novo aqui no canal, com mais novidades do Vascão. Tamo junto. Vitória Vascão.